Entre 5 a 8% da população mundial tem TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E para falar sobre esse distúrbio que se tornou aí tão frequente nos nossos dias e ainda os reflexos em crianças e adultos, o Opinião Livre de hoje recebe o psiquiatra Dr. Pedro Rosa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite e a atenção dos ouvintes. Num tempo, em que a gente tem muitos estímulos, eu fico pensando o seguinte, como é que você pode ter um foco, né? É difícil, porque tem estímulos de todos os lados. Então, é preciso que a gente faça aqui uma definição. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno mental, que é um transtorno do desenvolvimento. Então, a gente entende como uma forma com que algumas pessoas desenvolvem algumas das funções cerebrais, como de focar a atenção em algo, de não se distrair diante de estímulos alternativos que surgem além daqueles da tarefa, de manter o foco até o fim da tarefa, de não procrastinar a tarefa, de um controle motor de conseguir ficar parado e de, por exemplo, conseguir interagir com as pessoas de uma maneira não impulsiva e de controle de impulso em outras áreas da vida. Então a gente vai ter a desatenção, um controle de atividade e uma, digamos, autorregulação para não ter comportamentos impulsivos. Na hora que a gente já vai avaliar como que essas três instâncias funcionam no indivíduo ao longo da infância, adolescência, fase adulta, e a gente vai encontrar algumas pessoas que são muito mais desatentas, muito mais hiperativas, muito mais agitadas, muito mais impulsivas que as outras pessoas, e para essas pessoas nós vamos dizer, essas pessoas se encaixam nessa definição de TDAH. A gente vai propor um tratamento para elas. Nossa, várias coisas que você falou eu tenho. Vamos ver até o final da entrevista se eu tenho ou não tenho o TDAH, porque existe uma confusão, entre Sim. o TDAH e outros transtornos, como ansiedade, por exemplo. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade? Tem. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção, ela faz parte da vida. A gente vai ficar apreensivo quando a gente sente que pode ser que no futuro a gente tenha um problema. Nosso organismo gera essa ansiedade para justamente a gente focar mais naquilo, Então, as coisas difíceis, os desafios, eles chamam a nossa atenção para que a gente possa agir no sentido de resolver esse problema. Então, a ansiedade, ela pode ser fisiológica. Assim como a gente não está plenamente, completamente focado e não conseguir desfocar de uma tarefa, também pode ser fisiológico. Agora, por outro lado, muitas pessoas não conseguem completar tarefas que elas precisariam completar para que elas possam atingir os próprios objetivos. E aí a gente vai começar a olhar, puxa, isso é um sintoma de alguma coisa. Se esses sintomas vierem juntos entre si, que a gente tiver um grupo de sintomas, a gente começa a olhar, puxa, talvez essa pessoa tenha um transtorno mental. Doutor, mas você está falando de uma coisa que eu até abri o programa falando disso. Quer dizer, hoje está difícil você manter o foco. Como é que a gente sabe? Por que é importante falar do TDAH e como é que a gente sabe que tem? A gente tem desafios modernos. Você falou muitas características aí que todo mundo tem. Pois é, mas por exemplo, a gente está aqui conversando e a gente resolveu ficar longe dos nossos celulares. Porque essa é uma realidade, todo mundo vai ter que lembrar, puxa, aqui a gente não vai poder usar o celular enquanto a gente conversa. Mas as pessoas estão constantemente tendo a atenção removida da tarefa por múltiplos estímulos, pelo próprio celular, por outras coisas. E pode ser difícil para a gente, na presença de todos esses estímulos, manter um foco. Então, é um desafio moderno, as pessoas vão precisar se adaptar. Agora, a gente entende a descrição do TDAH de muitas décadas. Existem descrições muito antigas e muito antes da gente estar, digamos assim, inundado por esses estímulos tão difíceis de colocar de canto quando a gente tem uma tarefa, principalmente uma tarefa mais difícil, mais morosa, mais chata, que gera mais ansiedade, mas que muitas vezes são aquelas tarefas que a gente não pode deixar de fazer. A gente vai ter que avaliar isso de maneira contextualizada. É claro que as pessoas vão ter mais dificuldades do que elas tinham antigamente, mas daquelas pessoas que vão ter esses sintomas todos que eu descrevi, digamos assim, como uma constelação de sintomas, e aí a gente vai ter que avaliar se esses sintomas eles são desproporcionais à idade. A gente não espera que uma criança de 5 anos, de 3, 4 anos, tenha a mesma atenção que um adulto de 25 anos. A gente não pode ter essa expectativa. Mas se esse indivíduo ele não conseguir fazer as tarefas que a gente espera que sejam feitas naquela faixa etária, e a gente começar a olhar que essa pessoa tem um prejuízo
E muito se fala TDAH em termos de prejuízo acadêmico-profissional, mas também existe um prejuízo de organização geral da vida, de organização do próprio ato de viver, de gerir a própria casa, de gerir os próprios assuntos pessoais, da impulsividade em relacionamentos. E como a gente começa a ver que também tem, digamos, uma constelação desses prejuízos, a gente vai pensar, puxa, essa pessoa precisa de alguma ajuda. Doutor, quando a gente abriu aqui o programa, eu falei que aumentou, né, que está se falando bastante, quer dizer, essa prevalência, né, ela aumentou ou o diagnóstico é que está mais apurado, que está mais certo? Porque, assim, você falou das crianças, né? Uma criança com TDAH, ela vai ser um adulto com TDAH, trata-se na criança, ou então o adulto, só em adulto que ela vai ser identificada e diagnosticada? Como funciona esse diagnóstico? A primeira pergunta que você fez foi a respeito da prevalência. Sim. A gente vê as pessoas buscando mais, as pessoas se questionam mais naturalmente, e certamente nos últimos 10 anos houve muitas mudanças na maneira como a gente encara esse diagnóstico. A gente não tem evidências ainda consistentes de que houve uma mudança da prevalência do TDAH ao longo das últimas décadas. O que provavelmente acontece predominantemente é uma maior identificação, né? Ainda que a gente possa, e aí a gente vai ter que ver alguns estudos que vão sair daqui para frente, nesses próximos anos, o que aconteceu principalmente nas crianças e adolescentes com a pandemia, com aulas online, com a escolarização diferente, porque claro que a escola é um ambiente muito importante para que as crianças aprendam a atenção, aprendam a realizar tarefas, a controle, a impulsividade. Então, isso é uma coisa para a gente responder daqui a alguns anos e, sim, muito possivelmente a gente não vai ter uma resposta que é uma boa notícia. Tá. Agora, essa questão de como é que a gente faz o diagnóstico ao longo do tempo. O TDAH ele sempre foi encarado, digamos assim, como um transtorno mental da infância e adolescência. E nada se falava da presença desses sintomas, desses diagnósticos na fase adulta. Mas o que a gente sabe é que para a maior parte das pessoas, a hora que a gente vai, digamos assim, puxando o fio e lembrando de como a pessoa funcionava na infância, lembra, pega a opinião dos pais sobre como a pessoa funcionava, a gente consegue identificar sintomas de TDAH. Muitas vezes até mais hiperatividade. Hiperatividade é mais fácil detectar. Pode ser mais evidente na escola, Tá. por exemplo, porque aquele aluno que fica avoado, que fica pensando na morte da bezerra, fica viajando, não consegue prestar atenção, ele de fato ele atrapalha menos a aula, ele dá menos trabalho daquela pessoa que não para de falar, que não fica sentada na cadeira, que não fica inquieta, ou seja, ela é uma pessoa que vai chamar mais atenção, né, negativamente, e alguém vai fazer alguma coisa. Agora, ao longo do tempo, ao longo da infância para a adolescência, o que a gente costuma observar, e também da adolescência para a vida adulta, é que os sintomas de hiperatividade vão diminuindo, mas continuam e se tornam mais importantes os sintomas de desatenção. Porque aí a pessoa ela é chamada, olha, você tem que ficar 4 horas atento e fazer uma prova. Você tem que sentar e ler esse livro inteiro que tem centenas de páginas. Você vai ter que sentar e escrever um trabalho. Você vai ter que... Espera-se que você tenha mais atenção. As demandas, e a pessoa vai incorporando ao longo do desenvolvimento dela papéis de adulto que os sintomas do TDAH podem dificultar muito. E aí a questão vai ser, será que esses sintomas continuam na fase adulta? A verdade é, para uma grande parte dos pacientes, eles diminuem de maneira suficiente para que ele não tenha mais esse diagnóstico na fase adulta. Para uma outra porcentagem, que não é nada desprezível, uma grande porcentagem dos pacientes, esses sintomas continuam de maneira que essa pessoa vai precisar de tratamento. E é isso que a avaliação do profissional de saúde, seja o psiquiatra, seja o neurologista, seja o psicólogo, deve fazer para ver, será que essa pessoa... Estou recebendo um paciente de 20 anos de idade. Será que ele ainda tem esses sintomas? A gente vai ter que avaliar isso, chegar a uma conclusão e ver se ele precisa de um tratamento. Porque o adulto aí, ele pode controlar, ele sabe que ele tem aquilo, mas ele tenta controlar. Eu sei que eu sou ansioso, mas eu aprendo de alguma forma. Não é? Os jovens vão ao longo do tempo aprendendo autocontrole, os adolescentes eles tentam, muitos pacientes adolescentes eles se queixam. Puxa vida, eu tinha uma tarefa que eu sei que ela deveria me custar 1 hora, mas ela me custou o dia inteiro. Sim. E aí, aquilo que era um problema se tornou um problemão, eu não tive lazer,
eu perdi um tempão e a escola me parece que é uma sobrecarga gigantesca. O que está acontecendo? Essa pessoa pode estar procrastinando, ela tem dificuldade de manter a atenção, porque estímulo a distrai, de repente ela se vê, ela está falando de outra coisa, ela está fazendo uma outra coisa. Então o adolescente ele começa a adquirir e a olhar para dentro dele mesmo e perceber como ele funciona e como é que está trazendo dificuldades para a vida dele. Em relação, no caso de déficit de atenção, né, que é importante a gente falar, parece até um contrassenso, porque a impressão é que a pessoa, você falou aí, ela tem menos atenção, mas não é, né? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que não conseguem focar por muito tempo no trabalho ou no estudo, que a gente acabou de falar, ou então, muitas vezes, começa, sabe que tem que fazer aquilo, aí vai para um lugar, vai tomar uma água, se distrai com outra coisa. Não sei muito definir. Assim, você está me falando coisas de que, assim, todo mundo que estiver assistindo a gente vai falar, eu sou assim, eu sou assim. O TDAH, a gente fica com essa coisa, tem ou não tem TDAH? De alguma maneira, a gente vai precisar fazer lá, desenhar um limite, estabelecer uma linha de quem que vai ou não vai receber o tratamento. Mas a verdade, a realidade, ela é muito mais dimensional. Como alguma coisa que vai do preto para o branco, tem inúmeros tons de cinza ali. A questão é que, em outras palavras, a gente não divide as pessoas em plenamente atentas e completamente desatentas. Mas a gente vê que os pacientes com TDAH, eles têm dificuldade em fazer tarefas que eles entendem que são importantes para ele. E aí o indivíduo ele tem dificuldade em fazer coisas que seriam coerentes com os objetivos dele, de curto, médio e longo prazo, coerentes com os próprios valores. A pessoa gostaria de conseguir fazer aquilo, mas aquilo custa para aquela pessoa muito mais do que custaria para outra pessoa. É claro que universalmente vai ser mais fácil prestar atenção em algo que é agradável, prazeroso, uma coisa hedônica, do que numa tarefa árdua. Então, por mais que eu goste da minha atuação profissional, é muito mais difícil eu ler um artigo científico complexo do que eu assistir o episódio da minha série favorita. Claro. Isso é universal para todo mundo. Mas na medida em que, se eu tenho muitas dificuldades de me concentrar para ler, para focar, eu procrastino, isso vai trazendo um prejuízo para mim, isso vai ser um sintoma. Se eu juntar com outros sintomas, digamos, nessa constelação, aí a gente tem provavelmente um diagnóstico. Então, dá para a gente diferenciar assim, um traço de personalidade de um sintoma? A pessoa tem aquela personalidade, já é dela, mas não é. É um sintoma. Ai, é difícil. É difícil. Como o TDAH ele é uma dimensão e ele é uma coisa do desenvolvimento, não é razoável a gente supor, e tem estudos que mostram que certamente tem uma relação, não seria razoável a gente supor que não tem nada a ver com personalidade. O TDAH tem muito a ver com personalidade e principalmente nesse aspecto de personalidade de autocontrole, de procrastinar um prazer. Aqui nessa analogia que eu falei, puxa, eu tenho que ler esse artigo. Tá na hora de eu ler esse artigo. Mas é chato. Eu preciso estar atualizado, mas a minha série é tão interessante. Mas eu vou conseguir jogar o prazer, eu antecipo que eu vou gostar de assistir esse episódio da minha série. Então eu vou jogar esse prazer para amanhã e hoje eu vou ler um artigo. Tem que ser organizado para fazer isso. Tem, mas a questão é de quanto que a pessoa consegue fazer isso. É uma construção de um autocontrole. E isso é um processo de autorregulação que, como eu falei, a escola é fundamental. O ambiente da casa onde o indivíduo cresce é fundamental. A rotina. A rotina. Então, a gente sempre fala, rotina, para as crianças se dão muito bem com rotina. Elas podem reclamar, pode ser difícil para os pais aplicarem, mas construir uma rotina em casa, a escola, tudo isso vai contribuindo para o desenvolvimento de uma personalidade com mais autocontrole, com mais autorregulação. E essas características de personalidade têm muito a ver com foco, com controle de distração, tem muito a ver com não procrastinar, e assim por diante vão se construindo uma personalidade que consegue, quando necessário, jogar o prazer para frente e fazer aquela tarefa que é mais desagradável, porque aquilo, no fundo, tem muito a ver com os objetivos pessoais do indivíduo. Você falou muitas vezes em procrastinação, que é um mal, né? Sim. Só para dar um parênteses aqui dentro do nosso tema. É uma característica, é um sintoma de quem tem TDAH? Um de muitos sintomas que significa adiar a realização de uma tarefa que ela é mais morosa, mais chata, ela é menos estimulante, seja porque a pessoa está fazendo alguma coisa agradável ou seja porque ela está
fazendo outras coisas que até são importantes, mas menos que aquilo. Então tem até uma procrastinação produtiva, né? Então, nossa, limpei a minha casa, ficou brilhando, mas não era isso que você precisava fazer, né? Você tinha que fazer aquele trabalho, né? Entendi. Isso constrói muito para o paciente uma autoestima ruim. Então isso é uma coisa fundamental do TDAH, do paciente com TDAH, que por conta desses prejuízos, muitas vezes se constrói uma autoestima ruim, e isso acaba, às vezes, minando a identidade do indivíduo. Então ele acaba tendo um sofrimento muito grande. Porque ele não consegue. Porque e uma coisa interessante, porque ele sabe que teoricamente ele tem a capacidade, mas tem alguma coisa ali que o freia, que impede que ele... Exatamente. Essa é uma barreira. E como é que passa por essa barreira? Olha só, tem muita gente que está se identificando. E por que aumentaram os diagnósticos de TDAH em adultos? Porque tem muita gente que está acompanhando, eu falo, porque quando a pessoa às vezes se enxerga numa entrevista, ela fala, opa, você falou de procrastinação, e essa geração de adultos agora não teve muito tempo para lá pesquisar, ver se tinha ou não tinha alguma coisa mental, que estava fazendo um outro tipo de vida, estava construindo outro tipo de vida. E hoje ela fala, puxa, eu acho que eu tenho isso daí. Isso tem muito a ver até como nós, psiquiatras, e também os psicólogos, lidavam com essa perspectiva de um diagnóstico de TDAH de adulto em adultos 10, 15 anos atrás, né? A nossa classificação, ela oficialmente prevê que a gente precisa ter uma descrição de sintomas até os 12 anos. Né? Até os 12? Até os 12. Mas a questão, a verdade, é que muitas pessoas não conseguem se lembrar disso. E existem estudos que mostram que mesmo pessoas que tinham sintomas nessa faixa etária, 10, 11 anos de idade, não se lembram disso, né? E, no fundo, o que a gente vai precisar aqui é documentar esse conjunto de sintomas. Vamos puxar uma coisa que você falou logo no começo, que é os diagnósticos psiquiátricos são difíceis de diferenciar um do outro. Isso é verdade. Então, muitos desses sintomas de desatenção, de dificuldade de consolidar a memória, porque a pessoa não estava prestando atenção. Afinal de contas, a gente não vai lembrar aquilo que a gente não presta atenção, né? Sim. Então, esses sintomas, esse, digamos, núcleo de sintomas de desatenção, ele acontece muito em muitos diagnósticos psiquiátricos. Transtornos de ansiedade, transtornos de humor como depressão, transtornos de humor também como transtorno bipolar. Também acontece em pessoas que têm transtorno de uso de substância, transtorno de uso de álcool, transtorno de uso de maconha. Então, no fundo, a avaliação do psiquiatra, do psicólogo, vai precisar analisar todos esses aspectos. Essa pessoa tem esses sintomas, mas será que isso não tem a ver com outro transtorno mental? Em grande medida, isso acontece muito em adultos. Então, no adulto, a gente tem que ter essa cautela adicional. Puxa vida, será que não tem outros eventualmente transtornos mentais que possam ser responsáveis por essa apresentação de desatenção? Mas a verdade é que agora, nos últimos anos, que a gente tem uma clareza, que surgem artigos científicos, que surgem pessoas estudando o assunto para que faça parte da prática do psiquiatra, do psicólogo, pensar que um adulto tem TDAH, porque até 10, 15 anos atrás, isso não passava muito pela nossa cabeça. É mais difícil diagnosticar em adulto, é isso? A dificuldade é diferente, vamos chamar assim, são dificuldades diferentes, né? Um jovem, uma criança com TDAH vai ter outros diagnósticos diferenciais em comparação com um adulto, né? Tem cura, tem um caminho, para onde a gente pode realmente olhar? Tem a gente pensar no desenvolvimento do indivíduo e buscar para ele uma trajetória que seja mais funcional e mais adaptativa aos próprios interesses dele. Uma vez que a gente fez esse diagnóstico, fez uma entrevista bem feita, em que se conversou sobre os sintomas, que avaliou o diagnóstico diferencial, se a pessoa tem TDAH e tem transtorno de ansiedade, depressão, porque geralmente não é uma coisa ou outra, são as duas juntas. TDAH e depressão? Depressão vem junto? Vem. Os diagnósticos psiquiátricos, eles não são excludentes, então não é uma questão de ou é TDAH ou é depressão. Com muita frequência vem as duas coisas juntas. E um diagnóstico muda um pouco a apresentação do outro. Então, o diagnóstico, o tratamento, ele vai ter 3 grandes frentes. Vamos pensar assim. Uma delas é a farmacológica, a medicação. Tem que tomar medicação? Não necessariamente, mas com muita frequência bem-vinda. Psicoterapia e algo que a gente pode chamar aqui, digamos, de mudança de estilo de vida. Quer dizer, o que o paciente pode fazer na rotina dele para que os sintomas sejam menos intensos, para que ele possa, ele mesmo contribuir para essa melhora.
psicoterapia, a gente entende que aquilo que tem mais evidência para o TDAH é a terapia cognitivo-comportamental. São uma série de estratégias para ajudar o indivíduo a ter mais foco, a ter mais autocontrole, a ter mais autorregulação e abordar também, e a gente não pode esquecer disso, tanto na medicação quanto na terapia, os outros transtornos mentais, transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, depressão e assim por diante. Agora, para o estilo de vida do indivíduo, aqui da pessoa, a gente vai falar aquilo que talvez seja uma promoção de saúde geral. Uma alimentação saudável, uma boa rotina de sono e atividade física, perda de peso para aquelas pessoas que estão acima do peso e assim por diante. Você falou uma série de coisas que a gente tem que prestar atenção no sentido de saúde, né? E quando tem um transtorno, acaba afetando tudo. Mas, pelo que eu entendi, não tem cura e a gente aprende a lidar e vai usando o remédio como paliativo. É isso, não tem cura, você não fica curado. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de condições crônicas. O que a gente vai buscar é que essas condições elas afetem o mínimo possível a vida do indivíduo. Então, a gente não busca formalmente uma cura para o TDAH. Não é uma gripe que passe, não é uma pneumonia que a gente cura. O que a gente vai buscar é que a pessoa volte a ter uma trajetória de desenvolvimento onde esses sintomas atrapalham o mínimo possível. Agora, isso também não significa dizer que, por exemplo, que o remédio ele é necessariamente usado para sempre. Tá. Né? Então, o que a gente tipicamente faz é, na medida que o indivíduo usa a medicação e ele vê os benefícios do remédio, ele consolida uma nova forma de funcionamento na rotina dele. Pode ser que dali 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele possa ficar sem. E a gente faz esses testes com uma certa periodicidade. Né? Agora, alguns pacientes vão precisar do remédio para sempre? Alguns vão. E, no fundo, a gente vai buscar atenuar os efeitos colaterais e a pessoa fazer as pazes com essa realidade, desde que, claro, a gente esteja diante de uma situação em que a vida da pessoa melhorou muito com a medicação. E tem diferentes tipos de TDAH? A gente Ou é sempre fala globalmente do TDAH, predominantemente, das apresentações que a gente fala, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou misto, mistura dos dois. Tá. E que tipo de limitações e desafios, né? Você já falou um pouco, mas que é realmente, que prevalece no dia a dia da pessoa? O que chama muita atenção das pessoas, o que faz com que elas busquem atendimento médico, geralmente são questões acadêmico-profissionais, né? De não conseguir focar, de ter dificuldade para aprender, de ter dificuldade de... Dificuldade para aprender. Você muitas vezes tem. Pensa bem, se o indivíduo tem dificuldade para prestar atenção na aula, tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de fazer trabalhos acadêmicos ou de simplesmente organizar a vida acadêmica. Puxa vida, eu tenho quantas provas naquela semana que trabalho que tem muitos pacientes de TDAH, eles funcionam de última hora. Então, eles vão fazer, eles sentem que eles conseguem fazer, e às vezes fazer muita coisa em um pouco período de tempo, porque o deadline está ali. Pressão. Exatamente, o indivíduo funciona sob pressão. Esse é aí o indivíduo fala, mas eu funciono assim. De fato, tá aqui, se formou, é um profissional, tá satisfeito com até, em grande medida, muito sucesso e tal. Mas esse é um modo de funcionamento que é muito estressante. E a pessoa percebe que é estressante. Esse é um tipo de prejuízo. O que às vezes a gente olha menos são para outros prejuízos. A vida geral, a organização geral da vida, uma coisa que surge muito para as pessoas quando elas têm filhos. Filhos vão bagunçar a rotina das pessoas. Então, elas vão ter que organizar uma rotina que, francamente, está muito mais para o que é necessário para a criança do que para si. E fazer isso, essa organização para muitos pacientes do TDAH é um grande desafio. Relacionamentos. Então, esquecer compromissos, coisas que a gente estabelece com os outros, pode ser muito comum em alguns pacientes com TDAH. Isso pode não ser muito bom em um relacionamento amoroso. Né? Então, ou seja, são pessoas que às vezes vão ter dificuldades também nessa vida amorosa. Então, no fundo, o que a gente está aqui é diante de um transtorno mental que ele não é um problema de estudar e trabalhar, isso é um problema global do funcionamento do indivíduo. Aquele que tem uma rotina bagunçada dorme pior. Os pacientes com TDAH têm muito mais insônia. Então, no fundo, a gente está falando aqui de um comprometimento da saúde geral do indivíduo. E você falou uma coisa interessante, quer dizer, muitas vezes a pessoa com um TDAH que não tem, que ela procrastina e ela não consegue realizar e organizar, ela no deadline, quer dizer, na pressão, você precisa fazer, ela vai lá e faz. Nem que seja 2, 3 da manhã, ela vai lá e faz. Exatamente.
Isso é um sintoma do TDAH? Esse funcionamento, essa procrastinação em que o indivíduo funciona sob estresse, é uma característica de muitos pacientes, a gente pode ter assim como um sintoma. No fundo, o nosso organismo, ele precisa ter esse mecanismo, né, de acontecer uma emergência, pare tudo que você está fazendo e vai lá e resolver. O organismo humano precisa desse botãozinho de soa um alarme, mas no fundo isso é muito estressante. E o indivíduo acaba percebendo também que o trabalho que ele faz não seria, assim, digamos, tão bom quanto seria se ele tivesse planejado com antecedência. Essa é grande medida. Vamos ajudar um pouquinho as pessoas, vamos dar um spoiler, como todo mundo já sabe o que é. Como lidar com esse transtorno? Pequenas dicas para a gente tentar melhorar o nosso dia a dia, então. Eu falei essas questões, o que o paciente pode fazer em termos de estilo de vida. Então, evidentemente, construir uma alimentação saudável, buscar incorporar atividade física na rotina e buscar orientações gerais de sono, respeitar o seu sono, são coisas fundamentais. Então, os pacientes com TDAH, eles às vezes abrem mão de recursos que outras pessoas fazem para se organizar, como, por exemplo, ter uma agenda, se organizar e estabelecer consigo certos compromissos nessa agenda. E nesses momentos em que você se propõe a fazer alguma tarefa, é muito importante que você deixe qualquer outro elemento distrator perto de você. Tem alguns estudos interessantes que mostram que mesmo que você não olhe para o seu celular, a presença dele na mesa aqui, por exemplo, ou está lá na sua mesa de trabalho, mesmo que você não olhe, olha só, ele vai te atrapalhar, você vai estar pensando em outras coisas. Então, aqui são são algumas dicas bastante simples para isso, né? Então, se lembra, alguns pacientes com TDAH, eles têm a sensação de que eles precisam estar em condições perfeitas para fazer uma tarefa difícil. No fundo, a ideia é construir a ideia contrária, que você vai poder fazer certas tarefas, mesmo tarefas difíceis, mesmo que você não esteja naquele período perfeito. Eu preciso deixar uma tarde completamente livre para fazer aquele trabalho. E lembrar aquilo que eu falei da procrastinação, que muitas pessoas procrastinam fazendo coisas, procrastinam de maneira produtiva, exceto produtividade daquilo que realmente precisa ser feito. Então, no fundo, na hora que você começa, e isso é uma coisa que faz parte de todo atendimento psiquiátrico, psicoeducação, você começa a perceber como funcionam os seus sintomas, você começa a perceber algumas pequenas estratégias que você mesmo pode perceber se são melhores para você. Então, por exemplo, quem procrastina de maneira produtiva, em que o indivíduo faz uma série de coisas que ele precisa fazer da vida pessoal, da vida acadêmico-profissional dele, menos aquela tarefa mais difícil, você começar a perceber que isso que você meio que conta para você mesmo que tá bom e que tá certo, porque afinal de contas você fez muita coisa, na verdade você não fez, você deixou de fazer aquilo que era o mais importante. Então, começar a organizar nessa agenda e ter essa agenda para você como algo que você deveria ver muito mais do que você vê as redes sociais. Muito mais do que pensando assim, quantas vezes você abre seu celular para ver sua rede social favorita, ou checar seu e-mail, checar o WhatsApp. Verdade. E ter essa agenda como um mapa da sua vida. Aquilo que você, aí sim vai olhar 20 vezes por dia. Aí sim você vai checar para ver se você não esqueceu nada. Você pode fazer isso tanto uma lista de tarefas, quanto uma lista das coisas que você está procrastinando. E você quebrar isso em diferentes etapas. Uma tarefa complexa pode ser dividida em 10, 20 etapas. As etapas pequenas, aquelas que são tão pequenas que você não tem como não fazer. Então, dividir, né? Exato. Então, essas dicas são um resumão do que seria uma intervenção para TDAH. Só para a gente encerrar, quando pedir ajuda? Quando você sente que tem esses sintomas, eles não são esparsos, eles não são de vez em quando, eles acontecem em várias áreas da sua vida, as pessoas já falaram que você deveria prestar mais atenção, que isso te traz um prejuízo significativo, você vê que a sua vida poderia ser melhor, e aí você deve buscar um psiquiatra, um neurologista ou um psicólogo. E a motivação é muito importante, né? Você se motivar de alguma forma, procurar aí um caminho para se motivar e poder ter um foco naquilo. Motivação é uma coisa maravilhosa, mas às vezes a gente não tem. Então, o que a gente precisa às vezes aprender é justamente não procrastinar, que é trocar, a gente esperar pela motivação que nunca vem, trocar por disciplina, que é a capacidade de fazer as coisas mesmo quando a gente não tem motivação. E para ter disciplina tem que fazer muitas vezes, fazer disso um hábito, Fazer disso um hábito e buscar ajuda para quem precisa. Tá bom. Muito obrigada, viu? Pela tua participação aqui. Eu que agradeço o convite e o interesse dos ouvintes.
Muito obrigada pela sua participação. Nossa Opinião Livre vai ficando por aqui e até o próximo. Tchau.